Sei. Cara, essa pista aí, na real, que todo mundo vai dar igual 50%, nela, cara. É é. difícil, só que vai ser estratégia, vai ser sorte, sei lá. É, mistura de tudo. Quem vai conseguir manter uns pneus bons? Quem vai Ronaldo conseguir também. se manter na pista, não quebrar asa, Tem isso mesmo. não rodar na primeira curva. Um ficar longe Eu vi do lá outro. o mano passou na última volta lá, né? Aham, o Jaguar. Caralho, mano. Cara, é muito. Cara, eu achei muito tri pra transmissão essa pista, cara. O tempo todo, cara, entendeu? A puta prevalece isso, né? Cara, o tempo todo disputa, cara. Mas tem outras curta boa, tem que Tem. dar uma olhada. Tem Inglaterra. Tem a A da Inglaterra é Inglaterra. massa. Inglaterra, os Estados Unidos também é legal. O É, Japão meu é mais cachorro ficou doido, o Japão é mais curto que essa ainda, cara. E a de Abu Dhabi também, nunca fizemos corrida por lá também. É. É interessante. A primeira temporada É, teve Abu Dhabi a Abu curta? Dhabi. Abu Abu Dhabi Dhabi curto não. Tem? Não, Não. Abu Dhabi não, só normal. Não, tô falando curto, Curta Japão, Inglaterra, essa daqui, Bahrein e Japão. Estados Unidos. E Estados Unidos, 5. Os Estados dizem que Unidos Estados não... Unidos é uma bosta, nunca correu lá. Não tem nada a ver Estados Unidos. É uma mas- reta, aí sobe pra curva pra esquerda, É a mais chatinha que Szinho. É um Szinho que não é Mas quase reto. Da Inglaterra é pauleira, tá? Na Inglaterra tem uma saída de curva boa. A da Inglaterra é massa, eu acho tri. E o Japão é bem curtinha do Japão pra ultrapassar, cara, é confusão, tá? O Maldonado tá aí na sala já? Tá no lobby já, eu acho. É que o Japão tem aquele S pra te tirar tempo, né? Tu consegue tirar tempo ali. Mas não ultrapassa, né? Não ultrapassa, mas tu tira tempo e passa na reta. A reta de chegada do Japão é bem forte pra ultrapassar. Ah. Mas é perigoso, aquela última curva do Japão do curto ali. Ah, mas eu gosto de dividir curva ali com. Eu acho melhor dividir curva ali do que dividir curva numa curva fechada, cara. Porque ali tem pra onde. Não tem pra onde tu disparar, mas não é uma curva tão Cotovelo, fechada. não é um cotovelo, é uma Já curva. deu 17 já, ó. Dínamo. Ixi, eu acho que eu mandei errado, caralho. Dínamo. O Dinamo já tá na sala, pô. Eu tô mandando reserva, mano. Tô mandando pra todo mundo. Dínamo. Joceler. Charlinho. Leleque. Ah, uma chuva, hein? Ninguém treinou na chuva, hein? Assistir chuva é troll demais, né, cara? difícil, mano.
Mas Não já chove. aconteceu. Já pensou? Ah, mas foi colocado, não foi? Não, mas já choveu sem ter posto. Já aconteceu já. Não é Lee. aleatório? Aham. Aham. Renato. Na corrida do Lean, do apoiador. Milagre, mano. Milagre. Isso aí Nunca foi vi. os shake lá que colocou chuva artificial. Não, daqui uns Mas, anos eles vão já tá- simular. Vão largar Eu não aqueles duvido negócios mesmo. nas nuvens, sabe? Que faz chover. Bombardeio nas nuvens que se fala. Oh, mas já pensou hoje chuva, ninguém com acerto, cara. Cara, é só tu ir pro YouTube rapidinho. É. 18, tá aumentando, ó. 17, caiu alguém. Se cair na chuva Ah, aqui, tem eu 6 minutos vou. Bota 2, 3 de altura e bota 2 asas atrás, mas na frente já era. Ô Charles, tá faltando o Tommy, né? 2 de altura atrás, 2 de altura na frente. E o Henrique. Peraí, O peraí, Henrique eu quero Tá, falar. então tá faltando só o Tommy. Acho que o Henrique não vai, né? que não vai, provavelmente, tá? Então só tá faltando o Tommy mesmo, daí já tá tudo certo. O Tá. Tommy 6 não minutos, falou 6 nada. minutos pra esperar ele, então. Ele já tá no lobby? Tá entrando Não, também. agora. Entrando agora. Ednei Balbino. Cara, assim que o Ednei Tommy entrar e vocês concordarem, a gente pode começar a corrida. Não, mas tem alguém pra Calma, acho pegar? melhor a gente O ir Henrique até o horário, mano. O horário é horário, espera o horário. É, né? 9h15. É, não. Mas é horário que de Brasília. o Henrique saiu até do grupo lá, cara. Ah, Ah, mas mas. Mas não, Ah, vamos esperar, beleza. não dá nada, espera. Espera porque. Ô Charles, tu és solteiro, não és casado, tá com pressa de quê? cara? É, tá com pressa do quê? Quem tem que dar primeiro primeira sou eu, cara. É, vai ter o Big Brother. Olha aí, vai. Se tu vai de novo em Big Brother, o Júnior vai querer começar agora, ô. Não tem filho, não tem periquito pra dar água, não tem porra nenhuma, pô. Nem trabalhando tu tá, pô. Com Covid isolado, não tem fazendo nada. Vamos lá, passa Tá, limpo vamos aí lá. alguém. Ó, Belinassi, categoria Fórmula 1 2020, treino livre não, curta de 18 minutos, 50% de desempenho do carro igual, grid inicial, classificação, safety car ligado, colisão ligado, dano no veículo completo, clima dinâmico, regra de parque fechado ligado, rigor de curvas rígido, acerto do carro completo, gerando fantasma desligado, regra de madeira ligado, início da corrida manual. Acho que tá Safety certo. car, confere Daí, se safety a volta de car. apresentação tá ligado e o safety car. O safety car tá ligado, só a volta de apresentação. É, só a volta de apresentação. Tá. 19. Quanto tempo pro Henrique? 4 minutos, Henrique, tem isso. 4 minutos. Tem negócio da volta de apresentação aí? Tem. Não tem não. Não, É, agora não adianta mentir, né? Tem. O Tommy já entrou, então só falta realmente o Henrique mesmo. Só dá o prazo do Henrique. Todo mundo com os carros corretos? Aí dane isso, né? Ô, Mário, tu gosta de Mercedes? Não. Não, também não. Cara é chato, né, meu? Tá desesperado. Toma, pela Caralho. Ferrari, vai. Alguém Não, da não, tô brincando, Renault pode cair, caiu né? ali. Alguém da Renault caiu. 3 minutos. Eu caí da Steam aí, peraí. Quem? quem é? O Wanda. É, ele caiu da Renault ali. Meu Deus do céu, tava tão bom sem ouvir a voz do Ebner. Uma zepa que tá com conexão lagada aqui. Muta, cara. Ô, alguém avisa o Ebner que eu já mutei. Uhum. Eu tinha eles conectado. Ó, o Vanderson entrou. Manda convite aí, Vanderson. Manda o convite reserva pra mim. Foi, mandei o convite. Não sei se é reserva ou... Eu mando reserva aqui pra ele, galera. Cadê? Quanto tempo? Quanto tempo? 3 minutos. 3 minutos ainda. Será que eu se ligar lá pro Boninho ele segura hoje o Big Brother até acabar aqui? Boninho, dá uma seguradinha aí que eu tô resolvendo uma Hoje é prova zebra. do líder, né? Ô? Não, é domingo, né? Tá, hoje é o que então? Hoje é do líder. Domingo é o paredão e terça sai. É, até é muito ruim mesmo. Eu que nem assisto tanto sabia que hoje era prova do líder. Para te ver como tu é fofoqueiro. Ah, é porque tem uma prenda de Sônia Abraão. Não assusta, não assiste e sabe o que acontece. Fifi. 2 minutos, galera. 2 minutos. 2 minutos. Ô, Edinho, vai rolar o negócio da câmera lá, tá, 30 mano? segundos meu celular, não sei Vamos ver? qual é o celular, qual é o... Ô, Edinho, é massa, né? O meu horário oficial. Fazer uma triagem. Ali Ô, uma rapaziada, hora. o que vocês acharam? O que vocês acharam da ideia Manda o da. convite de novo, por favor. Claro, mano, sim. O que vocês acharam da ideia da webcam lá pra sábado, rapaziada? Achei legal. Legal, o Júnior. Não, o Júnior Deus o livro. Eu tenho medo de queimar o celular da galera.
Cara, eu tenho medo de em vez de a gente virar piloto, alguma coisa Galera assim achar que o famoso. celular tá mal Vira assombrado e tá Não, eles achar que é alguma reportagem do Globo Rural. Tomar um copyright ainda. Ah, meu Deus, cara. Passando o Globo Repórter. É, Meu onde vive. convite aí, Não, Anderson. como é que é? Onde mora? Onde vive? Como é que é? Onde se escondem? Pô, mas aquele 25 que tu gravou teu foi muito bom, meu. Ah, cara, eu Bora, ajeitando o Guzada. celular. Bora, pode dar ok. Pode dar pronto aí, vambora. Eu ajeitando o troço, ele me... Galera, valeu? Boa corrida Valeu. pra todo mundo. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Pessoal, boa corrida pra todo mundo aí, hein? Valeu. Falou, um abraço. Tamo junto. Que horas que é aí em Portugal agora, mano? É Angola, eu tô em Angola Angola? agora, que são 1h15 da manhã. 1h15. E amanhã tu acorda que horas? Eu não tenho hora de acordar, já finalizei agora meus trabalhos, meu médio e tudo. Só mais pra frente que eu vou voltar a fazer outros cursos, mas agora eu tô de férias. Ô, Tá Dimas, tudo boa. Então eu tô Dimas. tranquilo. Oi. O Jacques Charles me mutou, manda ele se ferrar aí pra mim, fazendo favor. Tá. Ô, Dimas, acho que foi o Ebner que entrou aí, né? Ih, vai Manda ele tomar no cu dele. Vai chover, tem mano. Sacanagem chover aqui, né? É, isso é Uma engraçado. chuva aí seria bom, hein? Não, mas não vai ter chuva. Eita, tinha que ter Tá, chuva, meu né? Deus. Isso é bom demais. O que adianta fazer volta com esses doentes aqui? E vamos fazer festa, tristeza não interessa. A gente tá correndo, o cara tá só felicidade, né? Depois quer matar todo mundo. Ah, tem que, na verdade, tem que ficar satisfeito por fazer o melhor na corrida, mas isso depende de todo mundo. É, exatamente. Tipo assim, se tu não ganhar, mas fizer uma boa corrida, tá de boa. É, às vezes tu leva azar por safety car, vai ficar lá em 10º por causa disso. É isso aí. Mas faz parte. Pelo menos fez um bom trabalho. Eu vou fazer só uma volta só e tô feliz. Caralho, cara, eu tinha pegado Mercedes, como é que eu tô de Red Bull? Cara, olha esse grid aí. Só me decepciona. Bem bom. E aí, gente? Meu miserável. Não atende o telefone porque Uhum. eu ia ligar agora. É... Meu Deus, cara, eu tenho um áudio de 10 minutos que eu não tinha visto. Não sei. Eu acho que eu comecei a trabalhar lá. Não vi, vou ter que ficar depois. Pode ir na frente, vai tranquilo, Charles. Pô, mano, mas qual me atrapalhou ali? Ah, você já tava em volta já? Claro, cara. Eita, foi mal, foi mal.
ver, nada quebrou. Ah, pelo menos. Mas ele fez uma volta. Deixa eu ver quanto. A volta, né? Eu nem consigo pegar. Quanto ele fez? 58,6 pra mim não dá. Então é que eu tinha um quebrou. Nossa, quase que eu quebro também. Ih, tem um bração na minha frente aqui. Ô meu, eu segurei no braço meus ali pra não rodar, pra não quebrar. Vou pra minha primeira. Vou sair agora. Não dá pra precisar. Como assim eu tô com DRS? Tô pegando DRS. Cara, eu não consegui aquecer nada, velho. A última volta que eu dei foi aquele dia com vocês lá. Terça-feira. Ah, complicado. É, a volta do Dínamo acertou o segundo setor. Ele virou quanto? Virou 58,322. Não vai ser essa pole. Não. Tentar de volta. Cara, eu vou mutar aqui porque tá dando retorno no meu fone. Qual que sou eu então? 58,1 Dynamo. Faz. Vou comer depois, né?
Cara, que quali bonitos. Galera, anda muito. O estante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Cuidado em todo o percurso, o carro segurança na pista. Fique de olho na diferença de tempo. Precisamos mantê-la positiva para evitar uma punição. Devagar, mantenha a diferença de tempo positiva.
Vamos nos preparar para voltar à corrida. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. A pista está liberada. Bandeira verde.
troca de pneus. Você vai usar os médios. Ok, tudo limpo. Carro de segurança na pista, carro de segurança na pista. Precisamos entrar em formação em um ritmo melhor. Fique de olho na diferença de tempo, mantenha-a positiva. Acesse seu DNF para uma nova opção de estratégia. Ok, entendido. Sai agora. Você estará correndo quando sair dos boxes. Vai, vai, vai. Só falta uma parada. Só uma parada nessa estratégia. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Depois eu como. Se quiser guardar lá no micro-ondas. Tem que acabar aqui agora. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente.
Safety car nessa volta, safety car nessa volta. Mantenha os pneus quentes e não pode ultrapassar até a linha de cronometragem. Mantenha a posição até a bandeira verde. Bandeira verde. Estamos correndo de novo. DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem.
velocidade e pneus macios. Entrem nesta volta. Tá bom. Tá bom.
para mistura 2. Combustível para mistura 2. Continue pisando fundo. Você está diminuindo a vantagem do carro à frente. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. Tem combustível para apenas uma volta. Esta é sua última volta da corrida. Bandeira verde. Não, olha não. Corrida maluca, Pelo amor de velho. Deus, cara. Que Eu corrida. fiz chover, cara. Ah, Melhor corrida que eu já corri na minha vida, certo. Que corrida espetacular, cara. boa, boa. Rapaz do. Que corrida, cara. Puta Que pariu. pauleira, hein? Show de Pô, bola, que né? corrida, cara. Que coisa espetacular, cara. Foi Foi a muito... melhor corrida, tá? Cara, foi muito legal, velho. Cara, foi espetacular essa corrida, cara. Espetacular essa Eu corrida. perdi Foi, algumas, cara, eu perdi algumas Cara, eu dei posições um ali, toquezinho cara. bem pouquinho no Weber, quase que ele foi só torcer pra Quem ele foi não o piloto perder. da... Quem foi o piloto da corrida? Cara, eu perdi Corridaço, posição tá? ali, mas eu perdi disputando, cara. Foi Foi legal, lindo. cara. Foi legal perder disputando. Cara, que Eu vou dizer espetacular pra essa vocês, eu corrida, não cara. tava nem preocupado com o lugar que eu tava preocupado em assim, ó, em brincar ali, todo mundo junto, tava muito bom, cara. Cara, foi muito top, cara. Foi muito top. Muito. Ô, e eu não errei a largada de novo. É, o Cara, espetacular, cara. Espetacular. Cara, não entrou a marcha, cara, não botei, acredita? Cara, eu mostrei mesmo que essa corrida, cara, porque eu larguei lá de trás, caí pra 12º lugar, foi só pra mim, Foi cara. top. Ó, não sei, né? Cara, Ó, eu não sei foi- na frente como é que foi, nem lá atrás, mas no meio a gente ali tocamos-lhe o pau, tá? Cara, ô meu, um trenzinho a corrida toda, cara. Tava, Cara, é tava espetacular, do cara. terceiro. Olha só, do terceiro ao quinto foi 3 segundos, cara. Ei, Ao vou dizer, sexto. Cara, Olha só. espetacular, e cara. vou dizer pra vocês, quando deu a última volta, eu tirei o pé, botei na econômica, que eu pensei, tomara que alguém garre o mato. Foi o que eu pensei, porque passar eu não ia O conseguir. Luiz Lemos foi pro mato, velho. Foi muito boa a corrida. Eu só segurei. Não, mas a agora máquina, olha velho. porque. Só Olha porque ele foi pro mato, olha aqui comigo. É. Vê se eu tô errado ou se eu tô certo, né? Vamos debater. Cara, eu acho que a minha ultrapassagem foi super limpa, tá? Vamos ver aqui. Eu tava de longe, não posso opinar, e não opino nisso aí, tá? Eu não... Ó, gente, eu vou abrir aqui a transmissão, tá? Eu não dou opinião. Não precisa opinar, mas só olha.
Calma aí, deixa eu olhar ali. Peraí. Boa corrida aí, galerinha. Cara, foi espetacular, cara. Foi top, né? Espera só um pouquinho. Eu caguei minha corrida no safety car, mano. Meu computador bugou, fechou a tela, não sei o que porra que aconteceu. Aí quando eu vi, o carro bateu. Quando voltou minha tela, eu bati no carro da frente. Aqui, ó. Começou aqui. Estão olhando, pessoal? Aham. Tô abrindo o short. Vai. Ó, eu gravei em baixa qualidade pra não travar, tá? Mas olha. Peraí. Posso ir? Pode ir. Vai embora. Manda. Ó. Pô, foi muito boa a corrida, cara. Porra! Cara, foi espetacular. Cara, eu tô. Sério, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já corri, velho. Isso, independente da posição. Olha. Aqui foi limpinho, né? Eu respeitando o espaço dele, ele respeitando o meu. Ó. Parei pra ele ir, certo? Aqui ele errou. Pô, o Edinho veio lá de trás, miserento, né, cara? Ó, aqui, olha o mergulho que eu dei, vê se você acha que tá certo ou não. Porque eu tracionei bem mais forte que ele, né? Ó, botei de lado e freiei na puta que pariu, foda-se. Ele freia antes. E ó, dei olha o retrovisor, olha o meu retrovisor, ele pisou Pra mim foi normal. Ó, ele pisou na zebra ali, ó. Quando ele pisou, ele rodou. Eu quase bati, velho. Pra mim foi Não, normal. não tem nada a Charlie. ver. Não, foi limpinha, né? Eu fiz um monte assim. Ô, rapaz, eu vou nessa. Corrida, parabéns. Cara, espetacular, cara. Eu não esperava que seria tão massa, cara. Valeu. Obrigado a corrida aí, todo mundo. Deixa eu fazer a verificação de arquivos aqui, André. Valeu. Atualiza a tabela lá. Eu já mandei a foto lá no grupo da tabela, Ajuda, Ebner, pra gente atualizar lá. Vamos ver se o Belinácio já não tá atualizando, não digo nada. Pô, cara. Tô chateado. Hoje não deu nada certo pra mim. Virou a melhor volta, né? Só isso. Cara, sabe qual foi o meu problema? É que eu tava sem treinar, tá ligado? E eu tava com Eu também não dificuldade treinei, nas duas últimas curvas ali, antes das duas retas. Daí eu abria no miolo, quando chegava ali a galera chegava em mim porque eu tracionava mal, velho. Eu tinha dificuldade no primeiro setor. Primeiro setor pra mim me arrebentava aquela baixa lá, aquela saída de baixa, sabe? Eu ficava no receio de rodar, eu tiro muito o pé, mano. Eu corri a corrida inteira na rica, cara. Ah, não, eu saio com pouco combustível. Não, eu botei bem pouco combustível nessa porque eu sabia que ia ter o safety car. Eu saio com pouco combustível, eu saio quase negativo e vou modulando durante a corrida. Tá bom, não consegui treinar, o resultado foi bom, velho. Não podia... Quanto você chegou, Ebner? O que deu, Ebner, pra você? Fiquei em quinto. Pô, boa. Só que assim, do terceiro ao quinto podia dar qualquer um, tá ligado? Porque foi disputa a corrida inteira, velho. Mano, deixa eu mostrar o vídeo que aconteceu comigo. Na verdade eu tava sossegado de vermelho, né? Só que quando eu parei no safety car eu caí várias posições porque o Erdoson era meu companheiro de equipe. Ele tava na minha frente. Aí eu perdi tempo pra caramba. Deixa eu ver se eu sempre aqui. Ah, que angústia, Tô mano. terminando a verificação de arquivo, cara. Eu tô cadastrando aqui lá. Só que a B deu merda, cara. Ah, a B é só pegar o Linton, botar ele em terceiro e reajustar a galera, eu acho. O resto, você fala? É. Ver quando, antes de passar na linha, aquele que zoou todo mundo, ver o que deu. Na verdade eu Porque eu lá. Então, só eu caí na penúltima volta, cara. Eu fiz uma live. Ah, tem que ver na live. Mano, teve uma Racing Point, eu não sei quem foi, mano, que parou na pista praticamente. Eu acho que bateu em alguém. Foi o Dimas. Foi o Dimas? Não, uma Alfa rodou, aí uma Racing Point freou, aí eu bati, quebrei a asa. Daí beleza, foi embora, fui, coloquei o branco. No safety car, mano, deu um bug Nossa, feiaço, mano. Teve algum NC ou só a galera rodou mesmo? O Dimas, eu acho. Só o Dimas. É, porque eu vi que deu 2 safety car e não tinha ninguém morto, velho. Eu fiquei assim, ué, sacanearam. Se liga o que aconteceu no meu aqui, ó. Ô meu, mas eu jamais mergulharia no Luiz Ramos daquele jeito, cara. É, na verdade ele perdeu a oportunidade de dar o X. Se ele tivesse um pouco mais ligado, ele tinha tirado o X bonito. Mas ali, se ele dar o X, ele ia rodar, cara. É muito difícil de dar o X ali. Não, é que ele deixou pra frear mais em cima da hora também. Se ele freia antes, só deixa tu espalhar, ele volta certinho na tangência. Ia dar boa pra ele. E essa bugada que deu aqui, ó? Ah, velho, não tô vendo. Tô terminando a verificação de arquivo aqui. Cara, eu imagino que na transmissão a corrida foi muito top.
Cara, o que aconteceu aqui, mano? Não, foi uma das melhores corridas que a gente já fez até hoje. Cuidado, né? Cara, mas é que, cara, o Webner. O que foi aquele trenzinho ali no meio, cara? Todo mundo embutido, cara. Meu, era 200 milésimos um do outro, cara. Sim. Cara, muito top, velho. Sensacional, cara. Eu tô, sério, daí o Dimas vai falar assim, safety car, e o Dimas, pelo amor de Deus, cara, não me desconcentra aqui que o bagulho tá louco. Tá, deixa eu ver. Cadê o processinho? Cadê o processinho? Ah, o Wanderson. O Wanderson deu NC também. Quem tomou? O Wanderson. Wanderson. Ah, foi ele então. Cadê Grande Belinassi? gmail.com. Itens enviados. Tava em quinto do campeonato, agora deve ter caído lá pra baixo. Tá bom, vou continuar líder. Isso que importa. Eu tô curioso pra ver pra que posição eu vou. Eu não vou subir muito, eu acho. No meio eu tava tudo embolado, Charles. Eu não vou subir muito, cara. Eu terminei em quarto, mas eu acho que eu não vou subir muito no campeonato. Ai, que saco, mano. Depende. O Moreno, eu acho. É o Moreno. O quê? O que tem? Melhor volta. Foi, é minha. Ô, Edna, já sabe pra que posição eu vou? Não. Cara, eu tô fazendo log aqui ainda. Tá no site já, Charles. Ah, brincadeira. Oitavo? Tá bom, pô. Edna 58, Edson 63. O Edson encostou. Edna 42. Edna 89. Cara, que corrida do Edinho, cara. Puta que pariu. Na verdade, eu não tô nem preocupado em. Eu fiquei com quanto, Belinassi? Primeiro, eu quero ganhar um troféu só isso. Eu também queria só isso, cara. Molina 30. Deixa os outros ganhar também, seu egoísta. Quanto? 30. 30? Tá certo. E quinta posição ainda? Uhum. Nossa, com essa corrida merda que eu fiz?